Salve! Eu sou o Ibsen, esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia. Hoje nós vamos tratar dos regimes políticos. E para falar de regimes políticos nós temos que falar do conceito de ideologia. O que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias, concepções, conceitos e crenças que tem por objetivo aglutinar uma certa comunidade. Essa comunidade pode ser religiosa, social, política, pode ser uma classe, mas enfim, ela tem um discurso que tem por objetivo trazer um elemento comum. Para Karl Marx, a ideologia é um pouco diferente. É um discurso que tem por objetivo fazer com que um grupo dominado se mantenha dominado, ou seja, perpetue um comportamento que só favorece, que só beneficia o grupo dominante. Para que eu preciso falar de ideologia antes de falar de regimes políticos? Porque todo regime político parte de uma ideologia. Nós vamos tentar aqui diferenciar os principais regimes políticos e tentar entender por que esses regimes continuam tão atuais quanto nos tempos em que eles surgiram. E a gente vai poder, a partir dessa diferenciação, perceber que muitas vezes nós chamamos pessoas de fascistas, comunistas, socialistas, nazistas, sem ao menos saber esse conceito. Eu vou tentar fazer essa diferenciação e definir esses conceitos para você de uma forma bem sintetizada. Nós vamos começar por um regime político que surge no século XVIII, final do século XVIII para XIX, que é o anarquismo. A palavra anarco significa sem governo, então o objetivo desse grupo era eliminar esta instituição chamada Estado. Eles entendiam, os anarquistas, que a sociedade deveria se organizar a partir de duas concepções. O anarquismo individualista, que é aquele que entende que cada ser humano é capaz de se autogovernar a partir de princípios racionais. E o anarquismo socialista, que é aquele que entende que a sociedade deve se organizar a partir de cooperativas, e essas cooperativas é que vão administrar a produção e a sociedade. Então, o anarquismo, diferente do que muita gente pensa, parte de uma ideia de princípios muito mais racionais do que a sociedade que a gente vive. Porque uma sociedade sem Estado pressupõe uma sociedade que sabe agir tanto individualmente quanto coletivamente. Os anarquistas começam a se organizar no mesmo período em que surge a ideia do socialismo utópico. O que é o socialismo utópico? É a ideia de uma sociedade que divide as riquezas de forma igual, uma sociedade sem propriedade privada, uma sociedade organizada a partir também de cooperativas, mas a grande diferença que nós temos entre o anarquismo e o socialismo utópico é a ideia de Estado. Enquanto no socialismo a ideia de Estado é necessária, no anarquismo a ideia de Estado é totalmente rejeitada. No socialismo utópico nós temos nomes como Robert Owen, Saint-Simon, Proudhon, que também é considerado um anarquista, E a gente tem no lado anarquista Tolstói, Bakunin, que são filósofos e pensadores que defendem essa ideia. Aí nós vamos falar dos sistemas totalitários. Os sistemas totalitários são aqueles que são organizados a partir de uma figura central, a partir da rejeição de poderes divididos, a ideia do culto à personalidade, do nacionalismo, e esses movimentos, esses sistemas políticos vão ter aí a sua origem e o seu auge no pós-guerra, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ter no período da década de 20 até a década de 40, e alguns sistemas indo um pouquinho além, de sistemas totalitários que encontraram na própria situação de miséria do pós-guerra o combustível para se implantar e para conseguir ter uma organização e ter uma infiltração na sociedade e ter a aprovação da sociedade. Nós vamos ter o salazarismo em Portugal, nós vamos ter o franquismo na Espanha, o fascismo é um movimento que surge na Itália na década de 20, a partir de Benito Mussolini, que é o expoente do partido fascista. O fátio era um feixe de madeiras com um machado, que era o símbolo dos imperadores romanos, um símbolo de poder. E esse partido surge a partir da organização Feixe Milanês de Combate, como eu já disse, a partir de Mussolini. É um grupo extremamente nacionalista, de extrema direita, embora Mussolini tenha sido um socialista, que a partir de um espírito de nacionalismo muito forte dos italianos no pós-guerra, vai se estabelecer e vai ter como grandes características
o culto à personalidade, o totalitarismo. O que é o totalitarismo? É a ideia de transmissão, de doutrinação a partir de todos os meios midiáticos, da educação, a partir de uma propaganda muito intensa, e que também tem por objetivo uma militarização muito forte. Então a gente vai ter na figura de Benito Mussolini a pessoa que poderia resolver os problemas da Itália, os problemas econômicos e sociais que a Itália vinha enfrentando. O nome fascista, como eu disse, vem de fátio, e essa palavra não vai, e esse sistema não vai diferir tanto do sistema nazista. O nazismo, por sua vez, ele vem a partir do Partido Nacional Socialista, que tem como expoente Adolf Hitler. O nazismo, que vem da palavra nacional-socialismo e que tem em comum com o fascismo a ideia de combate ao comunismo e ao socialismo. Tem praticamente as mesmas características: o nacionalismo, a militarização, um movimento de propaganda e doutrinação das ideias daquele governo muito intensa, muito maciça, e vai ter alguns componentes a mais, que é a ideia do povo ariano, do qual descendem os alemães. Hitler vai impor, vai doutrinar o povo alemão a partir da ideia de que os alemães têm uma ascendência, têm uma linhagem nobre de guerreiros arianos, de uma raça superior, e essa raça deve se impor sobre o mundo. E outra questão muito importante é a ideia de que a economia alemã está nas mãos dos judeus, e é importante que essa economia seja recuperada e que os judeus sejam banidos e sejam destituídos dos seus bens em prol do povo alemão. A gente percebe que tanto a Itália quanto a Alemanha vinham de um processo de degradação pós-guerra, uma sociedade passando por misérias, a ameaça socialista. A gente vai perceber, tanto no nazismo quanto no fascismo, a questão da degradação econômica e social que esses povos encontravam no pós-guerra, e a ideia de o culto à personalidade. Uma pessoa capaz de resgatar o povo alemão e italiano dessa situação de degradação. Como eu disse, eles vão ter assim questões muito parecidas como a militarização, o culto à personalidade, a doutrinação, a ideia de uma nação superior e um nacionalismo exacerbado, e a rejeição da distribuição de poderes, ou seja, a centralização do poder em uma pessoa. Esses governos são identificados com a extrema-direita, porque tanto o nazismo quanto o fascismo são governos com ideologias de extrema direita. Mas existiu também nesse período um governo totalitário de Stalin na União Soviética, que tinha praticamente as mesmas características, só que era um governo de esquerda. Em outro vídeo nós podemos falar mais sobre essa diferença de esquerda e direita. Mas a questão da militarização, do culto à personalidade, da centralização do poder, acontece da mesma forma. Todos esses regimes políticos, o salazarismo, o franquismo, o stalinismo, o fascismo e o nazismo, tem por característica o uso da força, da violência e do braço armado. Ou seja, o exército, as forças armadas são o braço armado do Estado. É importante lembrar que o socialismo tem as suas origens no materialismo histórico, ou marxismo, como você preferir, de Karl Marx. Karl Marx foi um jornalista, pensador muito importante, que criou o materialismo histórico. Se você quiser entender um pouco mais sobre o materialismo histórico, eu tenho esse vídeo aqui, que você pode compreender melhor as ideias e a origem do materialismo histórico. Mas, de forma bem sintetizada, dizer que o principal pensamento do materialismo histórico de Marx é a ideia de que o mundo, de que a história da humanidade é a história da luta de classes, e que toda vez que o trabalho se modifica, a sociedade se modifica a partir das infraestruturas e superestruturas. A infraestrutura é a maneira como o trabalho se desenvolve, como o homem muda a natureza a partir dos modos de produção, que é o trabalho para subsistência. As superestruturas é a maneira como a vida política, social, as leis, a religião, tudo à sua volta se modifica quando o trabalho se modifica. No marxismo não há propriedade privada, e o socialismo é o primeiro estágio desse processo, onde o Estado deve fazer essa distribuição de forma igualitária dos bens. E o comunismo é quando é uma etapa
final, onde o próprio produtor, aquele que vende o seu modo de produção, possa dividir as riquezas de forma igual. O marxismo tem as suas bases no socialismo utópico que eu disse, mas para Karl Marx essa transformação só pode ser feita a partir da revolução. Eu espero ter conseguido diferenciar de alguma forma as ideias de nazismo, fascismo, anarquismo e socialismo utópico. A gente pode aí nos próximos vídeos estar destrinchando isso melhor, mas eu creio que deu para perceber aí qual é a diferença entre eles. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, deixe seu like, ative o sininho da notificação, porque é muito importante para que os vídeos possam rodar aí e eu possa ter mais inscritos e esse canal possa falar de mais assuntos para vocês. Espero que você tenha gostado, tamo juntão, salve!